Olá, boa noite. Recife tem quase 500 mil de famílias endividadas. Pesquisa mostra um aumento da inadimplência na capital. INSS retira a obrigatoriedade da biometria facial para aposentados e pensionistas conseguirem um empréstimo consignado. Tem mudança no Simples Nacional. Empreendedores devem escolher no mês que vem de que forma vão pagar os impostos. Mulher é presa pela polícia suspeita de matar o próprio avô a pancadas no Cabo de Santo Agostinho. O crime foi filmado. Câmera flagra a mulher sendo engolida por cratera em Vitória de Santo Antão. Prefeitura diz que o buraco foi causado por esgoto. Em Goiânia, na Mata Norte, outra imagem que impressiona. Dezenas de fios passando por dentro de uma casa em construção. E o número de alunos da educação especial cresce 244% em 10 anos em Pernambuco. TCE aponta desafios na rede pública. Uma pesquisa revelou que quase 500 mil de famílias do Recife estão endividadas. O levantamento aponta o aumento da inadimplência na capital. Jaqueline trabalhava 2 anos como auxiliar de serviços gerais numa empresa até que sofreu um acidente de trabalho. Ela fez 2 cirurgias no ombro e estava recebendo o benefício do INSS, mas o pagamento foi cortado. A única renda da casa hoje são os bicos que o marido faz. A filha também está desempregada. O resultado disso são muitas contas acumuladas. As dívidas altas fizeram Jaqueline perder o cartão de crédito. Eu já estou há 5 meses sem receber. Perdi o cartão. Aí hoje em dia eu compro no cartão da minha mãe. Eu faço a feira do mês, compro não perecíveis e compro carne, né? Há 2 meses, Jaqueline também não consegue pagar as contas de energia. Mudou hábitos para economizar. Ventilador só quando é indispensável. Ela também diminuiu o consumo da TV e da luz. Vinha R$400 e agora está vindo 150. Está dando certo. A história de Jaqueline se repete em muitas outras casas do Recife. Em julho, 81,4% das famílias da capital tinham algum tipo de dívida. É como se a cada 10 famílias, 8 estivessem com parte da renda comprometida. Quando a gente transforma os percentuais em números, fica mais fácil entender o tamanho do problema. No Recife, cerca de 476 mil famílias têm algum tipo de dívida. Desse total, aproximadamente 188 mil estão com contas em atraso. E entre as famílias inadimplentes, cerca de 106 mil dizem que não têm condições de pagar essas contas. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor mostra que 32,1% das famílias do Recife estavam inadimplentes em julho. O índice subiu em relação a junho, quando era de 30,3%. E também ficou bem acima do registrado em julho do ano passado, 24,9%. É o maior percentual desde 2023. Isso significa que parte dessas famílias já não tem mais acesso ao mercado de crédito. Então, é um crédito pessoal, é um empréstimo, é um cartão de crédito que ela deixa de ter acesso justamente porque tem seu nome negativado. Isso atrapalha principalmente o consumo e compras a prazos dessas famílias, principalmente quando a gente mostra que mais de 90% dessas dívidas estão concentradas em cartão de crédito, que tem o maior juros dentre esses do mercado, justamente porque é um crédito pré-aprovado e já tem um nível de risco mais alto comparado a outros, como, por exemplo, os empréstimos ou até mesmo o crédito pessoal. O economista da Fé Comércio também destaca os cuidados com o cartão de crédito. Utilizar ele, mas de maneira inteligente. Quando possível, principalmente para não virar uma bola de neve. Conseguir cumprir esse compromisso financeiro, justamente porque mês que vem tem de novo feira, tem de novo contas, e isso para virar uma bola de neve, principalmente quando associado ao cartão de crédito, é muito rápido. Então você utilizar o limite, organizar numa planilha, principalmente quanto virá no próximo mês, para você não consumir mais do que você recebe. Jaqueline não sabe quando vai conseguir ajustar as contas, mas não vê a hora que isso aconteça. Para dormir em paz, porque o sono, estou tomando até remédio para dormir, para poder conseguir relaxar.
O INSS retirou a obrigatoriedade de biometria facial para beneficiários conseguirem um empréstimo consignado. A repórter Natália Gelu, ao vivo, tem as informações. Oi, Natália, boa noite para você. Boa noite, Mário. Boa noite a todos que acompanham o NE2. A gente vai trazer detalhes dessa mudança com a ajuda da doutora Shinaide Mafra, que é presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB. Doutora, boa noite, seja bem-vinda ao NE2. Explica para a gente, porque quem usa o Gov sabe que às vezes tem uma dificuldade para fazer ali a biometria, né? Como é que essa mudança vai funcionar com o empréstimo consignado? Boa noite. Na realidade, essa mudança que veio agora, dia 19, tem como objetivo facilitar para as pessoas que não têm a biometria e tem sido um grande problema. Pessoas idosas, pessoas com deficiência no olho, às vezes a pessoa não consegue abrir muito o olho e não consegue fazer a biometria. Então, agora está liberado para que essas pessoas possam fazer o empréstimo consignado, independentemente da biometria, mas abriu-se uma exigência de um termo com muito mais controle do que a gente tinha anteriormente. Na prática, como é que funciona? Eu queria também saber, porque a senhora falou quem tem pode continuar usando, quem não tem não vai ser obrigado. Mas, às vezes, quem tem também tem dificuldade de fazer essa verificação facial, né? Quem já acessou e já tem a biometria, regra geral, não tem dificuldade, porque está cadastrado lá nas bases sociais. A dificuldade é para quem ainda não conseguiu cadastrar. Estrangeiros, por exemplo, era uma demanda que eu escutava muito. Poxa, me ajuda, porque eu sou estrangeiro, eu não tenho cadastro na base de dados. Então, hoje, ele vai conseguir, entrando no aplicativo do gov.br, então precisa ter CPF, senha, dupla autenticação, toda aquela burocracia necessária de segurança. Você entra no aplicativo, faz o pedido do empréstimo e, a partir daí, o banco tem um prazo para validar essa documentação. Em relação à portabilidade, eu queria que a senhora explicasse como é que vai ser também, vai ter prazo? Sim, quem já tem algum empréstimo consignado em outro banco e não está satisfeito, quer fazer essa mudança, o que é que precisa? Vai lá, pede a portabilidade, o banco tem um prazo de 20 dias para comunicar ao INSS, mandar toda a documentação e validar essa portabilidade. Se ele não fizer, não é validada a portabilidade. E o desconto? Quando vai acontecer? Só depois que tiver validado pela INSS. Essa é a grande diferença, Natália, nesta instrução normativa. Tudo que acontece com o segurado, o INSS está ciente e monitorando via DataPrev do que está acontecendo entre o banco e o segurado. Os bancos também têm que fazer esse aviso, né? Sim, e a outra novidade, com essa instrução normativa, caso os bancos não cumpram a determinação, eles podem ser penalizados com o não recebimento e com a suspensão da prestação de serviços. Tá certo, doutora Shinaide, muito obrigada, viu, pelas informações. Para quem quer fazer empréstimo consignado, né, informação bem valiosa, porque às vezes é complicado ali mesmo no Gov fazer essa biometria facial. A gente volta com você, Mário. Obrigado, Natália. E tem mudança no Simples Nacional a partir do ano que vem. As empresas que fazem parte do regime vão poder escolher se vão pagar os novos impostos dentro da guia única do Simples Nacional ou de forma separada para gerar mais créditos tributários. Mas atenção, a escolha precisa ser feita no mês que vem. Para entender melhor, nós conversamos com o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de Pernambuco. Todas as empresas do Simples Nacional têm que fazer duas opções agora em 2026, em setembro. Primeiro, se ele quer aderir ao regime do Simples Nacional ou se ele quer sair do regime do Simples Nacional. E dentro do regime do Simples Nacional, ele tem que escolher se quer recolher os novos tributos que vêm com a reforma tributária, que a gente vai começar a falar muito disso do IBS e da CBS, se ele quer aderir à CBS dentro do regime do Simples Nacional ou por fora no regime regular, recolhendo fora do regime e apurando fora do regime do Simples Nacional, a CBS. Então, é necessário que seja feita a conta para ver se para a minha empresa é mais econômico adotar o regime do Simples Nacional ou não. Para muitas empresas, principalmente para os pequenos negócios que atendem o pequeno varejo, o Simples é de fato um tributo muito vantajoso, um regime muito vantajoso, mas não é a realidade para todos os negócios. Agora deixa eu te perguntar, você já segue o NE2 no Instagram? Nosso perfil é o @ne2.globo.
E olha só essa imagem que a gente postou por lá hoje à tarde. O vídeo mostra dezenas de fios passando por dentro de uma casa em construção no loteamento Boa Vista, em Goiânia, na Mata Norte do estado. As imagens foram feitas por uma pessoa que estava passando pelo local e que se impressionou com a situação. Dá para ver a fiação atravessando um buraco aberto no primeiro andar da construção. A gente procurou a Neoenergia, que informou que os fios em questão são de telefonia, ou seja, não são de responsabilidade da concessionária de energia. Aí a gente foi atrás da Prefeitura de Goiânia. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras disse que a construção foi embargada porque não tem licença e acrescentou que vai adotar as medidas administrativas cabíveis, incluindo a demolição dessa construção. Uma mulher foi engolida por uma cratera que se abriu enquanto ela andava numa rua de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco. A notícia completa está no G1 e você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o buraco se abre e a moradora cai. A vítima andava ao lado de um homem na rua São Sebastião, no bairro da Bela Vista, na tarde de ontem, quando o acidente aconteceu. Um bloco do asfalto se desprende e ela consegue ficar em pé. Mas segundos depois, uma nova parte cai e a moradora fica pendurada. Ela recebe a ajuda do homem e consegue sair do buraco. Em seguida, também é apoiada por outras mulheres que aparecem no local. Testemunhas contaram que ela teve apenas escoriações. Em nota, a Prefeitura de Vitória de Santo Antão informou que o problema foi provocado pelo rompimento de uma canaleta de esgoto e que o vazamento causou infiltração do solo, fazendo com que o terreno cedesse, provocando aí a abertura da cratera. Uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos esteve hoje no local para realizar os serviços necessários. Impressionante a imagem. Um acidente entre dois ônibus assustou passageiros do terminal Tancredo Neves, na zona sul do Recife. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes, a batida aconteceu entre os ônibus da empresa Metropolitana. Um deles estava parado no terminal fazendo o desembarque de passageiros quando o outro ônibus bateu na lateral. Uma passageira de 18 anos que estava descendo do ônibus caiu e machucou o tórax. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU. O estado de saúde dela não foi divulgado. No Cabo de Santo Agostinho, uma mulher foi presa suspeita de matar o próprio avô a pancadas. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. O delegado responsável pelas investigações deu detalhes do caso. A vítima é o Pedro Salustiano. Ele era avô da autora do fato e foi espancado por sua própria neta. Fato esse que gerou repercussão no município do Cabo de Santo Agostinho e, posteriormente, o espancamento ele foi encaminhado ao Hospital da Restauração, vindo a óbito. Então, a partir desse momento, a 14ª Delegacia de Homicídios começou a investigar e deu uma resposta rápida, demonstrando toda a força e a confiança que se pode ter na Polícia Civil. O caso foi iniciado, então, o fato foi em julho, início de julho, e a prisão já da autora foi agora já no mês de agosto. A motivação do fato, ainda está em investigação, é de que ela era usuária de drogas e que agredia seu próprio avô em busca de dinheiro para, assim, comprar esses entorpecentes. Ela já tinha um histórico, sim, de agressões. A investigação demonstrou que desde 2025 ela já vinha com esse histórico de agressões ao seu avô, uma vítima de 88 anos, portanto vulnerável e frágil, e que, a partir disso, do último espancamento, chegou ao óbito da vítima. Agora a gente traz mais um caso de violência contra a mulher que está no G1. Um homem tentou matar a companheira a facadas no Recife. Para saber todos os detalhes dessa notícia, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela e acessar aqui os detalhes da notícia. O crime aconteceu ontem no bairro de Santo Amaro. O suspeito se entregou à polícia. Uma equipe do BPTUR, o Batalhão de Policiamento Turístico, fazia rondas quando foi abordada pelo homem. Ele confessou a tentativa de feminicídio. Em seguida, os policiais militares foram até a casa da vítima, mas a mulher de 34 anos já tinha sido socorrida para uma unidade de saúde. O homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.
ameaça e lesão corporal por violência doméstica. E um homem foi condenado na Justiça Federal de Pernambuco por postagens de conteúdo racista na internet. De acordo com o Ministério Público Federal, autor da denúncia, o homem utilizou o perfil pessoal em uma rede social para publicar uma imagem com um comentário discriminatório em 2023. O conteúdo associava características físicas de uma pessoa negra à prática de crimes. O suspeito teria argumentado que o objetivo era fazer humor, prática enquadrada como racismo recreativo. O réu foi condenado a 2 anos de prisão, mas a pena foi revertida em prestação de serviços comunitários e doações financeiras a uma instituição filantrópica. A defesa alegou que o homem não teve intenção de ofender ou discriminar, sustentando que ele buscava apenas fazer uma brincadeira, e disse ainda que se tratava de liberdade de expressão. A partir de hoje, o NE2 acompanha a agenda de candidatos do governo do estado. A candidata à reeleição, Raquel Lira, do PSD, esteve pela manhã no Cabo de Santo Agostinho. A candidata à reeleição, Raquel Lira, do PSD, chegou ao canteiro de obras da primeira parte do eixo sul do Arco Metropolitano, logo depois de 11 da manhã. A candidata a vice, Priscila Krause, também veio. O motivo da visita foi fazer uma vistoria dos trabalhos. Este lugar fica na BR-101 Sul, perto do Hospital Dom Helder Câmara. O serviço começou no fim do ano passado. O Arco Metropolitano está sendo construído para ligar a BR-232, a partir do município de Moreno, à BR-101, na altura do Cabo de Santo Agostinho, com o objetivo de desafogar o tráfego na 101, na região do Recife. Raquel Lira conversou com os engenheiros responsáveis. Quis saber sobre o cumprimento do cronograma. Este primeiro trecho deverá ter 25 quilômetros de extensão. A construção do trecho norte ainda não tem previsão de início. O Arco Metropolitano foi prometido há décadas para desafogar o trânsito do Recife e da região metropolitana. Nesta etapa, nós vamos até final do ano que vem com a obra, que vai da 232 em Moreno até a BR-101. 630 milhões de reais de investimento garantidos e a gente vai entregar a obra muito em breve. O candidato João Campos, do PSB, cumpriu a agenda no bairro de Areias no início da manhã. O candidato do Partido Socialista Brasileiro ao governo de Pernambuco caminhou ao lado de apoiadores na Rua dos Prazeres. João Campos estava acompanhado do candidato a vice-governador na chapa, Carlos Costa. O ex-prefeito do Recife cumprimentou moradores nas portas das casas e comerciantes que trabalham na rua. De acordo com o último censo do IBGE, o bairro de Areias, na zona oeste da capital, tem 26.740 habitantes. No caminho, João Campos também distribuiu panfletos. Ele ainda dançou e fez fotos com eleitores e usou um megafone para anunciar as propostas de um eventual governo. O candidato do PSB falou sobre o que pretende fazer caso seja eleito na área da saúde pública. A gente vai conseguir fazer um hospital com 5 mil profissionais, fazendo com que quase 1 bilhão sejam investidos. Esses recursos vêm da expansão da economia, inclusive da ativação, da expansão da refinaria, onde 15% do arrecadado precisa ir para a saúde e eu vou utilizar para fazer o maior hospital público da história de Pernambuco. Em instantes, o depoimento de um padre emociona fiéis e viraliza nas redes. E na Mata Norte, curso de corte e costura ajuda mulheres a transformar talento em renda. O NE2 volta já. Um levantamento divulgado hoje pelo Tribunal de Contas do Estado mostra que o número de estudantes da educação especial matriculados nas escolas públicas de Pernambuco mais que triplicou nos últimos 10 anos. Passou de quase 29 mil em 2015 para quase 100 mil alunos no ano passado. Uma representante do TCE falou sobre as maiores dificuldades encontradas na rede pública de ensino para os estudantes com neurodivergências e com deficiências físicas. Os problemas se repetem, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. E esses são os 3 grandes grupos. São os profissionais
que são necessários, né, para serem capacitados, treinados com a formação adequada, a estrutura física da escola e o material de apoio. Na rede estadual, a gente encontra uma grande deficiência dos profissionais capacitados com a formação adequada para atender essas crianças. Alunos, na verdade, na rede estadual, eles trabalham com o ensino médio. Então, toda a logística para atender um aluno adolescente com essas necessidades especiais, ela é bem mais desafiadora do que para uma criança pequena. Então, o Estado precisa prover também a questão da estrutura física da escola, material pedagógico e professores. As três situações já estão muito precárias também na rede estadual. Já o município ele encara uma outra dificuldade. Como ele pega ali desde a educação infantil, ele tem a maior responsabilidade, digamos assim, para identificar uma criança, por exemplo, com TEA, que a gente sabe que o diagnóstico, quanto mais cedo, é mais fácil da criança se desenvolver, e por mais que a gente saiba que não depende da educação desse diagnóstico, porque é a saúde que cuida do diagnóstico, na medida que ela recebe uma criança já com o plano de atendimento que deve ser trabalhado, fica muito mais fácil para o município. Então a responsabilidade dele é maior porque cabe à escola desenvolver as habilidades que essa criança precisa para uma melhor aprendizagem, para ele no futuro chegar no ensino médio já mais, digamos assim, nas condições de aprender assuntos mais complexos, porque na educação a gente se preocupa não só com o cuidado daquela criança e adolescente que precisa da necessidade especial, mas o aprendizado, porque o aprendizado, quando completo, ele vai possibilitar que esse indivíduo, no futuro, possa se sustentar com suas próprias capacidades e não precisar de doação, de interferência de nenhuma outra pessoa. Eles podem ser independentes a partir da educação que receberem. E ter uma escola com estrutura e profissionais qualificados é fundamental para o desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista e outras neurodivergências. Sobre esse assunto, a gente volta a falar com Natália Gilu, que está ao vivo com uma psicóloga. Natália. A inclusão tem que ser completa, né? Não é somente entrar na escola, é dar qualidade e estrutura para que essa criança, esse jovem atípico, com alguma neurodivergência, consiga realmente se desenvolver suas potências. A gente está aqui ao lado de Frínia Andrade, que é psicóloga clínica especialista em transtorno do espectro autista. Doutora, qual estrutura, né, essa escola precisa possibilitar para a inclusão, ela ser inclusão de fato? Boa noite. A gente precisa garantir que os profissionais sejam qualificados e essa qualificação ela precisa ser, Natália, continuada, de preferência com embasamento na ciência ABA, porque a necessidade de cada estudante ela é específica e ela não se repete. Além disso, a gente precisa pensar no plano de desenvolvimento individualizado, que se chama PDI. Então, cada criança, cada adolescente, cada jovem, ele precisa ser avaliado e ter um plano de intervenção pedagógica muito direcionada para a necessidade dele. Por isso que é indispensável a presença dos mediadores, né? Que são aqueles acompanhantes terapêuticos. É muito importante. É de extrema importância a gente ter o mediador de sala qualificado, não confundir com o papel de um cuidador. Para além do cuidador, a gente precisa de um profissional formado, qualificado, com uma formação continuada, recebendo supervisão. E além disso, Natália, quando a gente pensa numa inclusão, a gente tem que garantir a tríade, que é escola, família e equipe multidisciplinar. Então, se não houver essa conversa, a gente não vai garantir os avanços, porque a gente precisa garantir a padronização da intervenção. Então, a gente ter essa conversa com a família, a clínica, o profissional, o psicólogo, quem esteja envolvido nesse processo precisa ter acesso à escola, precisa dar direcionamento a esse mediador escolar também para garantir o desenvolvimento desse aluno. Algo estruturado e individualizado, né? Para que aquele jovem consiga realmente buscar autonomia quando possível, né? Se desenvolver de verdade. Exatamente. A gente pensa nos materiais adaptados que precisam. Então, você vai comprar o livro, mas você vai ter que adaptar, baixar o conteúdo para que a criança consiga acompanhar, fazer adaptações curriculares. Você precisa chamar a família
nesse processo, para também pensar junto em como estimular em casa, dar continuidade a esse processo também. Muito obrigada, viu, por refletir junto com a gente aqui no NE2 sobre esse processo que é tão importante, né? Inclusão de verdade, tem que estar com um trabalho estruturado, ter esses acompanhantes. Muito obrigada, doutora. A gente volta com você, Mário. Obrigado, Natália. Em Glória do Goitá, na Mata Norte, um curso de corte e costura tem ajudado mulheres a transformar talento em renda. A história de France mostra como o empreendedorismo feminino pode mudar a rotina de famílias inteiras. O banner na frente da casa sinaliza que este é o endereço de uma empreendedora. Mãe de 3 filhos, casada com um auxiliar de pedreiro, France abriu o ateliê de corte e costura por necessidade. Eu vi essa oportunidade na costura, porque o meu marido ele não conseguia, não dava conta de render a casa toda. E com 3 filhos pequenos, eu ficava muito presa. Aos poucos, as encomendas aumentaram. Consertos, roupas novas, crochê. O faturamento garantiu a compra de máquinas profissionais e muito mais. Hoje eu consigo pagar uma água, pagar uma luz. Eu consigo comprar um pão, porque às vezes faltava. A gente consegue pagar o aluguel sem falhar um mês, sem atrasar, né? Porque é o mais difícil, você tá com a pessoa te cobrando. France ficou tão motivada que voltou a estudar. Está fazendo o curso de design de modas. A história da France reforça uma estatística. Uma pesquisa feita pelo Sebrae sobre empreendedorismo feminino mostrou que os negócios comandados por mulheres aumentou em 27% nos últimos 10 anos aqui no país. São mais de 10 milhões de empreendedoras. E se depender da France e dessa turma aqui, esse número vai crescer ainda mais. A empreendedora é uma das professoras do curso de corte e costura da ONG Giral, em Glória do Goitá. As alunas desta turma têm mais de 60 anos de idade. A maioria nunca tinha costurado. Dona Carmelita, de 79 anos, trabalhou na agricultura. Ela lamenta não ter trocado a enxada pela máquina de costura anos atrás. Fui para a enxada, trabalhando na enxada o tempo todo, mas eu tivesse procurado logo isso aqui. Era melhor? Era melhor, hein? Tá feliz agora? Estava mais moça, mais bonita e esse tempo todinho perder desse trabalho. Tem jeito uma coisa dessa? E dá para aproveitar o tempo agora? E dá para aproveitar o tempo e esquecer os problemas, né? Felicidade trouxe a mãe para as aulas e está duplamente feliz com o desempenho dela e da dona Carmelita. E minha irmã que vive com ela, eu branca, vá matricular a mãe no Giral. No dia que ela não puder ir, a gente faz de todo jeito e leva ela. Aí minha irmã mais nova tem moto, aí trazia ela. Aí ela, não vou aguentar não, eu digo, vai sim, bora-se embora. Aí eu comecei trazendo ela, eu sei que até agora tá aí feliz da vida. Felicidade completa. É, toda. A vida sobrecarregada não deixou a Maria Gomes aprender a costurar. Ela teve que sustentar 5 filhos como trabalhadora doméstica. A oportunidade chegou agora, a tempo de fazer roupas para os netos. E esse vestido para quem é, Maria? Para minha neta, Júlia. Para mim é fantástico. É impressionante, né? Porque eu nunca me deparei com a máquina, nem com agulha, assim, para costurar. Achei que era um bicho do mato, mas as professoras começam a ensinar para nós e a gente sai costureira. A avó e a mãe da Lindinalva já costuravam. Ela tinha um pouco de prática quando chegou e hoje ensina a outras mulheres. Muito bom. Por quê? Estou passando o que eu aprendi, estou passando para as alunas. Eu tenho muito orgulho de ser professora e costureira também, né? Eu faço em casa também. Conserto, faço roupa para meus netos, que eu tenho um casal de netos. Resgatar a tradição da costura entre essas mulheres e, ao mesmo tempo, criar uma fonte de renda são os desafios do curso, que já formou mais de 300 costureiras. A partir do momento que elas, todos os dias, elas estão aqui com vontade de aprender uma coisa nova
elas me surpreendem. Elas saem daqui preparadas para o empreendedorismo mesmo, para poder vender as peças que elas mesmas produzem. Então a gente ensina desde o básico até o avançado, desde o corte até a costura. Então elas conseguem pegar sim encomendas. E esse é o nosso propósito, mostrar para elas que idade não tem limite. Franci serve de inspiração para as alunas e mostra que o caminho para mudar o destino pode estar ao alcance de cada uma delas. Se fosse para pensar como seria hoje, lá atrás eu não saberia. Mas hoje eu digo assim, hoje eu tenho uma profissão que lida com pessoas e que transforma pessoas. Então é muito gratificante, é maravilhoso. Em Arco Verde, no Sertão, o relato de um padre durante uma missa emocionou fiéis e viralizou nas redes sociais. O religioso falou sobre um jovem que pediu uma oração para a mãe com câncer e minutos depois morreu em um acidente. Eric Renan, 15 anos. Por que ele ficou? Todos foram tomar café. Se aproximou de mim e com os olhos cheios de lágrimas disse: padre, eu quero pedir uma coisa ao senhor. Peça, meu filho. Reze por minha mãe, que está com câncer. Eu disse: eu sei. Eu já fui visitá-la. Abracei-o, enxuguei as lágrimas dele. Vá tomar café, meu filho. Depois vai brincar, vai jogar. 20 minutos depois, eu estava atendendo, bateram a porta: padre, com licença. Uma notícia triste. Houve um acidente aqui na descida, com um dos meninos do projeto. O quê? Eu desci. Estava estendido da estrada o corpo daquele menino. Desceu numa moto emprestada, bateu numa árvore, perdeu a vida. Me ajoelhei. Há 20 minutos eu tinha enxugado as lágrimas dele. Agora eu é quem chorava. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico empatou com o São Bernardo, fora de casa. O São Bernardo abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo. Igor Fernandes afastou errado, Lucas Lima pegou a sobra e chutou no canto de Muriel. O Náutico empatou aos 40 minutos. O Wendel tentou chutar e deu uma assistência para Derek, que apareceu livre na área e completou para o gol. Final do jogo, São Bernardo 1, Náutico também 1. E o Sport enfrenta nesse momento o América Mineiro, na Ilha do Retiro. O jogo começou há pouco e o placar é 0-0. Nós ficamos por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã.